Beleza. Então vamos lá. Primeiro queria agradecer o convite aí do Giovanni, do Reinaldo, do Arnaldo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente faz no dia a dia, um pouquinho da experiência que a gente tem, principalmente na área do estrabismo, que foi o fellow que eu fiz na época, né. Hoje em dia a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o estrabismo, ele pode sofrer algumas alterações, principalmente dependendo de uma não programação adequada de uma cirurgia refrativa. Muitas vezes o paciente, ele tem estrabismo, ele tem uma alteração, né, uma refração, uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, e ele deseja muito ficar livre do óculos. E muitas vezes ele vai para a cirurgia e ele fica insatisfeito. Ele fica satisfeito com o ganho da visão, mas ele fica insatisfeito que essa cirurgia refrativa provocou alguma alteração no estrabismo prévio que ele tinha. Então, vamos aqui. O estrabismo e cirurgia refrativa, né? A gente tem as cirurgias refrativas são seguras. A gente tem vários trabalhos mostrando aí, tem esse trabalho de 2009 falando sobre a segurança do LASIK na cirurgia refrativa. Temos esse outro de 2011 também falando super bem, né, da cirurgia, do tratamento da refrativa associada ao estrabismo. Temos vários trabalhos. Tem esse trabalho, né, de 2012. Então, todos falam bem da cirurgia refrativa associada ao estrabismo. Porém, que nós vamos ver daqui para frente é quando indicar e quando não indicar, né? As indicações de cirurgia refrativa do estrabismo, normalmente a gente tem que avaliar alguns casos. Por exemplo, as esotropias, né, acomodativas e parcialmente acomodativa, né, que são o estrabismo convergente acomodativo e parcialmente acomodativo. O acomodativo é aquele na qual o paciente normalmente ele é hipermétrope, e quando ele está de óculos, o desvio não se manifesta. E quando ele tira o óculos, o desvio se manifesta totalmente. E o parcialmente acomodativo é aquele na qual, quando o paciente está de óculos, o seu estrabismo ele diminui, ele não desaparece, mas ele diminui. Nas esotropias também temos indicações, que é o estrabismo, o famoso XT, né, que é o estrabismo divergente. Nas anisometropias, principalmente quando a gente tem essas diferenças de graus, né, de um olho e outro, que às vezes atrapalha, a criança não tem condições de usar, né, o adolescente não tem condições de usar óculos, e principalmente as crianças em alguns casos especiais. Na hipermetropia, a gente tem que estar sempre atento com uma situação, né, porque um dos erros maiores, né, da cirurgia refrativa em pacientes estrábicos e que tem hipermetropia é a não correção total da hipermetropia. Porque nós temos, né, a gente tem a hipermetropia manifesta, às vezes que é o grau dinâmico, e temos a manifesta e a latente, que é quando nós dilatamos, a gente encontra essa latente. Muitas vezes o erro está o quê? A gente não pode corrigir a hipermetropia somente a manifesta. Nós temos que corrigir também a hipermetropia latente, que é a total, sob cicloplegia. E eu gosto muito de dilatar esses pacientes, muita gente usa só a tropicamida, e eu tive alguns casos, né, de não correção total de hipermetropia interferindo no resultado do estrabismo pós-operatório, porque muitas vezes a tropicamida ela não tem um efeito de acabar com a acomodação. Então eu gosto muito, é hipermétrope, vai fazer uma cirurgia refrativa, estrábico, eu sempre dilato com o ciclopentolato, com o famoso cicloplégico, né? E eu tenho hoje eu faço muito, principalmente para fazer exame das crianças, eu pego um frasquinho de tropicamida e um frasquinho de cicloplégico e misturo os dois. E normalmente faço a dilatação, pingo uma gota, 5 minutos depois eu pingo a outra, e 20 minutos após a segunda gota eu faço a refração estática. E eu vejo que dá diferença quando a gente usa somente a tropicamida, né? Então, sempre ficar atento a isso, porque a Depois eu tô hipermetropia agora, né? tem que ser sempre a Aonde que estava esse negócio que eu não vi? Onde que total, estava? né? Sempre a total. Lembrava. É para Tomás, né? O que é o estrabismo acomodativo? Aqui, nessa tela, nessa imagem, a gente vê, né? A criança, ela aqui é estrábica,
Normalmente ela coloca o óculos, aí nós vemos aí na última imagem, ela totalmente corrigida. E quando ela tira o óculos, né, ela vai e tem o desvio. O ET ele aparece por causa de quê? Por causa da acomodação, né? E muitas vezes, o que acontece? Se a gente vai e faz uma cirurgia refrativa baseada somente na dinâmica, ele vai voltar a ter o estrabismo depois e vai descompensar mais para frente, como vou mostrar para vocês. O estrabismo parcialmente acomodativo, né? Normalmente são os pacientes que realmente têm o estrabismo ET, os hipermétropes. Normalmente, como o acomodativo, parcialmente acomodativo, a gente tem uma CA sobre A elevada, né? O estrabismo ele aumenta muito com acomodação. E com correção, normalmente ele é menor do que sem correção, mas não totalmente corrigido como nos acomodativos. O estrabismo totalmente acomodativo, ele vai ocorrer com ele o óxido corrige totalmente, né? E sem o óculos, ele desvia. Na parcialmente acomodativo, ele tem o estrabismo, quando nós corrigimos, passamos a correção total para ele, ele corrige parcialmente, né? Não corrigindo totalmente o desvio. Para o estrabismo, a cirurgia refrativa, todas as técnicas, teoricamente, podem ser usadas, né? Dependendo de cada caso. Pode ser o PRK, o LASIK, LASEK. A gente fala a extração do cristalino transparente, que hoje ele foi liberado, né? Em alguns casos, não para todos os casos. Tem as lentes intraoculares asfásicas, que é a mais conhecida, aí, Artisan, Artiflex. E os anéis também podem ser realizados, as cirurgias, nesses pacientes com estrabismo. Então, a técnica, todas essas podem ser utilizadas. A melhor técnica vai ser de acordo com o processo refracional que ele tem. Muitas vezes, a gente, nesse caso, não com estrabismo, mas com o processo, o tipo de refração, o tipo de ametropia que esse paciente vai ter, né? Agora, o mais importante de tudo é a avaliação pré-operatória, que a maioria das vezes que nós temos um não resultado positivo, estrabismo, cirurgia refrativa, ou até em algumas situações, uma piora do resultado, né, da cirurgia refrativa, piorando o estrabismo no pós-operatório, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é porque uma avaliação pré-operatória ela não foi bem realizada, ela não foi completamente realizada. Então, a gente avalia, a gente observa muitas vezes isso, a grande maioria dos resultados negativos é porque uma avaliação pré-operatória não foi bem feita. E o que a gente tem que avaliar? Sempre com muita atenção. Os casos de ambliopia, né? A ambliopia. Primeiro, a ambliopia não vai melhorar com a cirurgia refrativa normalmente e pode trazer alterações que depois nós vamos ver lá na frente, as complicações pós-operatórias. Então, ficar atento com a ambliopia, as anisometropias, né? É importante a gente sempre estar atento com as anisometropias, as altas hipermetropias, porque, infelizmente, as cirurgias refrativas, principalmente as que usam o laser, né? PRK, LASIK, elas podem, às vezes, não corrigir totalmente essa hipermetropia e, ficando um resíduo hipermetrópico, pode interferir no estrabismo pós-operatório. Já, normalmente, as lentes fásicas, né? Elas têm um resultado melhor nesse caso aí. Ficar atento à estenopia durante a leitura, sempre conversar com o paciente, perguntar para ele como é que é a leitura dele, se tem algum cansaço, se tem algum desconforto, como é que é o rendimento da leitura dele, não uma leitura rápida, mas normalmente a leitura mais prolongada. Diplopia ou forias intermitentes. As forias intermitentes é importantíssimo a gente ficar atento a elas, porque, infelizmente, elas podem depois descompensar, como nós vamos ver nas complicações pós-operatórias. Avaliar se o paciente já teve ou tem um tratamento ou história prévia de estrabismo, se ele já fez algum tipo de oclusão, tampão, se já teve, né, já fez uma tentativa, né, de monovisão com lente de contato, se ele tem posição de cabeça, se ele, né, ele usa a correção total, né, ou se ele usa uma correção menor, porque muitas vezes ele usa uma correção menor, né, ele é hipocorrigido, mas mais que a dinâmica, só que quando a gente vai fazer a cirurgia refrativa, a gente tem que ficar atento à refração estática sobre cicloplegia, né? Então, essas observações têm que ser muito bem avaliadas
no pré-operatório, durante a anamnese com o paciente, né? Fazer pelo menos um teste de cobertura, né? O cover test simples, o paciente focando para longe, o paciente focando para perto. Se ele não usa correção, tudo bem, mas se ele usa correção, fazer sem correção e com correção. Fazer um títmus, para a gente poder ver a esteropsia desse paciente, né? Ver as amplitudes fusionais, se ele consegue fundir ou não, se tem dificuldade em fusão, isso tudo vai interferir no pós-operatório para indicar ou contraindicar a cirurgia refrativa nesse estrábico. Analisar todas as versões, né, que muitas vezes ele tem alterações, né, de medidas em algumas posições do olhar, né? E quando tem diplopia, normalmente a gente usa a luz de osso, não vou entrar muito em detalhe como a gente faz isso, não acaba prolongando, mas a diplopia é outro fator importante, porque se esse paciente ele tem uma diplopia, né, com a melhor correção visual, ele é hipermétrope, tem um estrabismo convergente, tem uma diplopia, essa diplopia provavelmente não vai melhorar após a cirurgia refrativa. Tem que ficar atento sobre isso. Ela pode até piorar, né, e não melhorar. Normalmente, hoje, como é que a gente vai, né? A gente indica, né, a cirurgia refrativa para os pacientes hipermétropes. E, normalmente, muitas vezes, o estrabismo, e tem o estrabismo também não só hipermétropes, eu falei hipermétropes, mas tem os estrabismos também, que são os estrabismos divergentes, que são os míopes, né? E também a gente pode indicar para eles também, não só para o estrabismo convergente, mas também para o estrabismo divergente, nós vamos ver depois. Para o estrabismo, né, a esotropia acomodativa, que é o estrabismo convergente acomodativo, normalmente a gente orienta, normalmente acima dos 18 anos, porque é onde você já começa a ter um grau mais estável, né? Uma estabilidade maior para o grau, né? Sempre correção total de hipermetropia, cicloplegiado, né? E volto a falar com vocês, eu sempre gosto de esses pacientes para avaliação pré-operatória refrativa, sempre usar o cicloplégico. Muitas vezes eu misturo cicloplégico com tropicamida, deixo lá e sempre pingo ele. Normalmente, antigamente, a gente indicava hipermetropia até 4, hoje a gente vê uns resultados bons até 5, né? Mais disso, para a refrativa, a princípio, a gente não, a não ser quando a gente tem a lente fásica, né? Nas exotropias pseudo-acomodativas, né, ou parcialmente acomodativa, é deixar bem claro para o paciente que a cirurgia ela vai ser realizada em 2 etapas. Por quê? A cirurgia no paciente parcialmente acomodativo, ele tem um estrabismo, sem correção, tipo 50 graus, né, de 50 graus de desvio. Porém, quando ele coloca o óculos, vai para 20 graus, mas ainda tem ainda tem um estrabismo ainda. Porém, quando ele for fazer a cirurgia refrativa, ele vai operar, vai eliminar essa hipermetropia dele, mas ele ainda vai continuar com o estrabismo. Então, deixar sempre bem claro para o paciente que só um minuto, por favor. Você está querendo passar o slide? Travou aqui, Renato, deixa eu só ver. Dá um enter aí, dá não? Deixa eu ver aqui. O slide sumiu para mim aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Para nós aqui ele está aparecendo. Está aparecendo? Tá. Para mim ele desapareceu. Deixa eu ver só o que aconteceu aqui, né? Só um minuto aqui. Para mim ele desapareceu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sérgio, dá um ESC e volta de novo. Interessante. Não está Tira do voltando? modo de apresentação. Deixa eu Depois ver você aqui. clica Agora voltou. Voltou? Voltou? Agora está aparecendo para vocês aí? Não, continua o mesmo slide. Tá aparecendo. Agora apareceu, beleza. Vai Agora vai lá. Voltou para mim aqui também. Então, a gente estava falando do estrabismo parcialmente acomodativo. Então, esse a gente tem que tomar muito cuidado, sempre deixar bem claro, então, para o paciente. É 2 etapas. Faz primeiro a cirurgia refrativa, acompanha no pós-operatório e aguarda, em média, 6 meses após a refrativa, repete as medidas e faz a cirurgia
do estrabismo para corrigir o resíduo do desvio que ficou após a correção total da sua hipermetropia. As exotropias, que é o estrabismo, né, normalmente é o estrabismo divergente, né, a gente normalmente pode ser feito, não tem problema nenhum, e a gente normalmente a gente observa melhores resultados nesses pacientes com exotropias, naquelas exoforias associadas com anisometropias. Normalmente, a gente observa uns resultados legais, porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque a gente tem o objetivo é o quê? Facilitar a binocularidade. Porém, o que acontece? Vamos supor, o paciente ele tem uma anisometropia, o olho é -3, o outro é -7. Muitas vezes, o que acontece? Nesses casos, toma um pouquinho de cuidado, né? Nos cuidados. Por quê? Esse paciente tem uma exoforia. A exoforia, ela está lá, um estrabismo pequenininho, quase imperceptível, não é uma atropia. Você vai e corrige a miopia dele, o 3 lá e o 7. Ele estava acostumado, principalmente nesse caso, vamos dizer, o olho direito -3, o olho esquerdo -7. Ele estava acostumado, no dia a dia, usar o olho direito. A partir do momento que a gente faz a cirurgia refrativa, você conseguindo um resultado, ele ficou plano. O que pode acontecer nesses casos? Depois que a gente tem que ficar bastante atento. Ele tenta fazer a fusão, ele tenta começar a fundir a imagem, sendo que ele usava principalmente o olho direito, que era o grau de menor para ele, né? E normalmente era o que incomodava menos ele. E essa foria, ela pode descompensar, ele pode começar a ter uma diplopia, essa foria pode virar uma atropia e começar a descompensar. E depois ele não consegue juntar a imagem, porque como ele suprimia essa imagem anteriormente, né, com um grau maior, ele passa a tentar juntar e o cérebro não aceita. Aí é um problema sério. Então, essas exoforias associadas com anisometropias, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque a gente observa que quando faz, melhora a binocularidade, só que tem que estar muito atento no exame prévio, avaliar se esse paciente vai conseguir ter uma fusão ou não. Porque se não tiver, não pode fazer. E a gente vê que os resultados, eles variam muito, né? Depois que a gente fala resultados inconclusivos, que eles variam muito. Não tem assim, esse paciente vai operar e vai ficar igual a todos os outros. Tudo depende da parte neurológica dele, como é que vai fundir essas imagens, como é que vai aceitar essa emetropia bilateral. As anisometropias nos adultos, né? Não, porque a gente fala, geralmente não se usa a correção do olho com ametropia. Aqueles pacientes que, vamos supor, então ficar atento, igual a gente falou, ele tem uma 0 e plano e no olho e -4 no olho. Pode ser feito? Pode. Fazer uma avaliação prévia, se ele vai conseguir fundir? Sim. Ele consegue fundir bem? Pode fazer. Porque você vai melhorar, tem chances grandes de melhorar a estereopsia, né, nesses pacientes, principalmente, né, no adulto jovem. Na pessoa mais de idade, fica mais difícil. A criança, a gente fala em indicações especiais. Eu já tive um caso, há mais tempo atrás, era uma criança que ela tinha uma miopia alta num olho. Ela veio consultar comigo mais tempo, tem muito tempo esse caso. Ela veio consultar comigo, ela tinha plano no olho e -6,5 no outro. E a mãe, quando levou, os pais levaram, ele já estava com 6 anos de idade. Então, ele tinha uma ambliopia. Só que a ambliopia, normalmente, é induzida pela miopia, os resultados são melhores, né? Com o estímulo da oclusão. Então, fiz o tratamento dessa criança, fizemos muito tempo oclusão, e essa criança foi evoluindo, o olho que era plano tinha 20 de visão. Quando ela começou com a gente, o olho míope de -6,5, ele tinha 20/100 de visão, e ele chegou a 20/25 de visão, mas durante 2 anos de tampão, com 8 anos mais ou menos começou. Só que aí veio uma dificuldade, a criança não conseguia, né, quando ela estava sem tampão, ela não estava conseguindo usar o óculos, Aí tentamos colocar uma lente de contato, aí virou um suplício para os pais que iam colocar a lente, tirar a lente, vigiar a criança, e nós tratamos essa criança assim até por volta dos 10 anos de idade, quando ela não conseguia mais usar a lente de contato. Ela começou a ter reação alérgica à lente de contato, começou a não ter, né, bons resultados com a lente, não conseguia ficar com a lente, e ela tinha melhorado a ambliopia dela. Então, nós optamos, foi o primeiro caso que eu participei, que nós fizemos,
a criança tinha 10 anos de idade, nós fizemos um LASIK nela, e ela ficou ótima, tá? Esse aí é o que a gente fala de indicação especial nas crianças, né? Esse caso ficou excelente, a criança passou a ter uma visão binocular muito boa, né? Mas tem que ficar muito atento, porque nem todos os casos a gente pode fazer a cirurgia refrativa em criança. Esse trabalho aqui foi até o Pedro Paulo, né? O Pedro Paulo Reis, ele fez, né, a Revista Brasileira de Oftalmologia, achei muito interessante, de 1998, né? Ele publicou cirurgia refrativa, tratamento de crianças com ambliopia por anisometropia miópica. É uma indicação especial lá, né? Foi realizada a correção de alta miopia pela técnica de cerotomileiros in situ, 10 horas de pacientes com idade entre 6 e 16 anos, portadores de anisometropia miópica, com o objetivo de reduzir a miopia e, consequentemente, a anisometropia. O valor mediano da anisometropia foi reduzido de 8,87 dioptrias para 2,25 aos 3 meses, né? E uma dioptria em 1 ano. O equivalente esférico mediano induzido de menos 11,25 para menos 1,75 em 3 meses, menos 1,88 em 1 ano, né? E foi observada uma melhora da acuidade visual em 71,4% dos pacientes com 1 ano, e 83% dos pacientes no grupo de controles mais tardio. Não houve nenhum caso de perda da acuidade visual. Então, você vê, isso foi excelente, né? O trabalho que o Pedro fez. Muito legal. Por isso eu falo, nós temos essas indicações nesses casos de crianças também. E os resultados são muito bons, né? Aqui, alguns só de curiosidade, né? As clínicas pediátricas da América do Norte, em 2014, as indicações, né, para cirurgia refrativa pediátrica. Normalmente são essas aí que eles indicam normalmente, né? Uma ambliopia causada por anisometropia, uma falha no tratamento convencional, né, com os óculos. Normalmente eles falam lá que o tratamento é em crianças mais jovens, né, nas crianças normalmente abaixo de 9 anos, porque o resultado é melhor, né, de indicação, porque elas estão desenvolvendo a visão ainda, né? Elas estão naquele processo de maturidade, desenvolvimento da maturidade visual. Então, eles publicaram que realmente dá esses resultados melhores, né? Que elas estão desenvolvendo aí a maturidade visual. Nos altos erros refrativos bilaterais, né? E quando a gente não consegue usar a correção, né? E pode ser feito, teoricamente, igual eles falam, eles podem ser feitos, né, teoricamente, em qualquer idade. Mas isso é bem complexo, a gente tem que tomar muito cuidado nessas indicações para não interferir também no desenvolvimento da visão da criança e não provocar outras alterações, algumas complicações que poderiam, às vezes, corrigir a anisometropia, mas pode prejudicar o desenvolvimento visual da criança. O primeiro relato, né, complicações, pode ser o primeiro relato, né, de uma complicação de cirurgia refrativa, de curiosidade, foi em 1987, um paciente que havia feito uma correção de anisometropia, né, há muitos anos, e após a tratomia radial, a correção de alta miopia no primeiro olho apresentou recidivo do desvio convergente e diplopia. Mas daqui a pouco nós vamos falar detalhadamente sobre essas complicações pós-operatórias, né? E o primeiro caso de descompensação também de estrabismo após cirurgia fotorrefrativa foi em 96, relacionado a uma monovisão induzida em um paciente míope e presta, né? Ele estava equilibrado e após fazer a monovisão, né, ele acabou descompensando o estrabismo dele. Então, é isso que a gente fala. Quais são os problemas pós-operatórios principais, né, que a gente normalmente observa, então, nesses cuidados? Os problemas pós-operatórios principais são a diplopia monocular, vou falar um de cada vez, as complicações acomodativas, as complicações pelas anisometropias e as complicações após cirurgias monoculares, né, que são as famosas básculas aí. A diplopia monocular, na verdade, verdadeiramente, ela não é um estrabismo, né? Não é um estrabismo verdadeiro. Normalmente, quando isso acontece, está mais relacionado a alguma alteração da aplicação do laser, da aplicação da cirurgia refrativa, né? Normalmente, ele queixa de visão dupla, que não desaparece no teste de cobertura, que é no cover test. Porque, normalmente, quando está relacionado com a diplopia, quando está relacionada com o estrabismo, quando você faz o cover test, você tampou um olho do paciente e ele fala para você, acabou minha visão dupla. Aí você abre, tira o tampão, voltou minha visão dupla. Então, quando acontece isso, é o estrabismo. Agora, quando você fala, eu estou tendo visão dupla, distorção da imagem, muitas vezes nem é a visão dupla, ele fala que é distorção da imagem. Então, nesse paciente, normalmente, o que pode estar acontecendo? Ela é causada por alguma alteração do processo
da aplicação da cirurgia refrativa, né? Que pode ser a descentração da área operada, o defeito do disco, o crescimento epitelial, raise, defeito epitelial. Então, isso que causa, que é o grador. Então, não é assim, o paciente descompensou um estrabismo pós a cirurgia refrativa. Muitas vezes, não. Ele fala, às vezes, que é uma visão dupla, mas é que você faz o cover, você vê que não é. É mais relacionado com a qualidade, às vezes, uma distorção da imagem. O pré-operatório, né? O que você deveria ter feito, então? Né? Uma conduta convencional, não interferir no problema, o quê? Né? O que fazer? Né? O que fazer, então, esses cuidados? E no pós-operatório, o que fazer? Né? Então, primeiro, o pré-operatório, ficar sempre atento aos exames que a gente falou anteriormente lá, da anamnese toda, e avaliar todo esse processo. E no pós-operatório, o que fazer, né, para corrigir esse problema do paciente? Vai depende do que está provocando essa queixa dele, né? Se for a queixa, não, ficou um resíduo refracional e ficou alguma alteração do epitélio ou do flap no LASIK, a situação tem que ser avaliada bem detalhadamente para a gente poder fazer uma correção bem adequada, para não complicar mais um processo que não correu do jeito que a gente esperava, né? Então, e muitas vezes, às vezes, a gente pode ser até um pouquinho conservador no início, né? Ficou lá com um resíduo, coloca uma lente de contato nele por enquanto, vamos aguardar ver como é que o organismo dele vai evoluir, né? Que muitas vezes a gente fica afoito ali para resolver o problema do paciente. E muitas vezes, a gente ficar afoito, a gente pode estar complicando em vez de estar tentando melhorar. As complicações acomodativas, né, de acomodação. Né? Uma das queixas principais dos pacientes eu operei, eu tinha um estrabismo, meu estrabismo era equilibrado, foi feito tudo, foi feita a refração perfeita e foi indicada a cirurgia para ele. Aí e fala para a gente assim, eu estou tendo visão dupla. Às vezes, visão dupla no início pode ocorrer? Pode, vamos aguardar. Aí passa uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, e ele continua lá com a visão dupla. Aí você vai e observa, esse paciente agora desenvolveu um estrabismo, que não tinha um estrabismo no pré-operatório, né? Com a correção dele era estável, né? Então, normalmente, quais são as causas, né, desse paciente? Teve uma diplopia e teve, às vezes, um desvio pós a cirurgia refrativa. A subcorreção da hipermetropia, aí foi um erro de planejamento, aquilo que eu falei no início. A correção da hipermetropia no estrábico tem que ser a refração estática total. Se a gente não corrigir a estática total, ele pode acontecer de descompensar o estrabismo no pós-operatório e aí ele começar com essas queixas todas. Né? Por exemplo, o paciente chegou no consultório, foi operar e não relatou, né? Não relatou para o oftalmologista que ele já tinha feito um tratamento de estrabismo prévio, na época de infância, na época de adolescente. Na hora do exame, não entrou em detalhe, não fez um cover, não avaliou, simplesmente colocou o paciente no refrator, vamos operar. Né? Então, não fez aquela avaliação prévia que sempre tem que avaliar. Hipermétrope, pergunta, você tem estrabismo associado? A maioria dos altos hipermétropes tem grande chance de ter o estrabismo associado. E perguntar, porque às vezes o paciente naquela época, nesse controle, ele estava usando um prisma no pré-operatório e ele nem relatou, ele esqueceu de relatar, ele estava tão empolgado em fazer, tão assim, desejando tanto a cirurgia refrativa, que ele não te informou que ele usava um óculos com prisma. E infelizmente, pode passar despercebido. E a gente depois, infelizmente, vai colher um mau resultado por isso. Né? O resultado cirúrgico insatisfatório, a técnica, né? E a perda tardia do resultado cirúrgico. Normalmente, a perda tardia do resultado cirúrgico é quando não corrigimos a hipermetropia total. A gente, como corrigiu, ainda ficou uma parte da hipermetropia sem ser corrigida. O pré-operatório, né? Quando esses casos, o que teria ter sido feito? Eu sempre falo, muito cuidado com os hipermétropes. O hipermétrope ele é mais delicado para você indicar uma cirurgia refrativa
do que o míope. Não só pela refração, e sim por causa da grande associação com os estrabismos, né? Então, muito cuidado com os hipermétropes. Então, sempre brisando novamente aqui, eu gosto de repetir várias vezes isso, para a gente sempre guardar essas informações, porque com isso nós estaremos o quê? Tentando dar ao máximo ao paciente o melhor resultado cirúrgico possível. Eu sempre falo que o resultado cirúrgico ele tem 3 etapas: o pré-operatório bem feito, em todos os detalhes, um ato cirúrgico sem complicações ou com o mínimo de complicações possíveis e um pós-operatório bem realizado. Se a gente considera, a gente respeita essas 3 etapas, o resultado cirúrgico é muito bom, né? Então, por que muitos cuidar com os hipermétropes? Tem que voltar lá atrás. Você pegou um paciente lá de 26 anos, para fazer uma cirurgia estrábico, né? Ou hipermétropico, ou hipermétrope, procurar. Ele usou óculos na infância? Ele fez algum tratamento de tampão na infância? Né? Foi diagnosticado algum estrabismo na infância? Ele fez alguma cirurgia de estrabismo, né? Porque se ele, às vezes ele está lá, está órtho, mas ele fez uma cirurgia de refrativo prévia. E se você tem algumas complicações de não correção total dessa hipermetropia dele, o que vai acontecer? Ele pode descompensar o estrabismo que estava compensado, né? Sempre faz um teste de cobertura, que a gente chama de cover test, rapidinho, sem correção, e se tiver correção, com a correção naquela hora ali. Relação dinâmica e estática. Eu sempre faço dinâmica e estática nos adultos que vão operar de refrativa e que tem estrabismo e hipermetropia. E sempre dando ênfase, vai corrigir a estática sob cicloplegia. Sempre a total, né, que é a latente e a manifesta. E normalmente a gente fala aqui, acima de 4 graus, hoje a gente tem observado até uns resultados bons com 5 graus. Né? A gente tem observado legal. Nos pacientes com estrabismo divergente, que são os XTs que a gente chama, principalmente os intermitentes, né? Tomar cuidado, porque ele, né, o paciente, nesse caso, está relacionado mais com a miopia, ou nesse caso, a gente tem que dar ênfase ao quê? A corrigir a refração que o paciente está usando. Vamos supor, o paciente chegou no seu consultório, ele tem um estrabismo divergente intermitente, mas a hora que você faz lá o cover test, ele está muito bem equilibrado. Aí, às vezes, ele usa -3. Às vezes, na estática, você achou até um pouco menos, mas mantém a refração do paciente. Porque muitas vezes, ele acostumou tanto com aquela refração dele, muitas vezes, às vezes, o correto seria realmente corrigir a estática, às vezes, um meio grau a menos, mas isso pode levar a ocorrer o quê? Uma descompensação, porque ele se adaptou com aquele grau. Lógico que diferenças maiores, né? O paciente usa -3, nós achamos -2. Aí vale a pena conversar com o paciente, avisar para ele que ele tem uma diferença refracional em relação ao óculos que ele está usando. Se a gente diminui esse óculos, espera uns 6 meses ele usando essa refração com um grau menor, repete o exame ortóptico dele, a medida do estrabismo, se equilibrou, faz a correção com esse grau menor. E sempre atenção para as ambliopias monoculares, né? Porque é o exemplo que eu já dei. O paciente, às vezes, ele tem uma ambliopia monocular, ele tem uma anisometropia associada, ele acostumou usar um olho somente, porque aquele olho, o cérebro teve uma supressão daquele olho, suprimiu aquele olho, ele não está usando aquele olho. E quando você faz a cirurgia refrativa, você deixando ele bem equilíbrio, hemetropicamente falando, o cérebro vai querer juntar aquela imagem e muitas vezes ele não vai conseguir. Aí vem as queixas e aí é mais difícil da gente conseguir resolver. Isso o Reinaldo amanhã, inclusive, deve apresentar alguns casos mostrando isso para a gente, né, que vai acabar ilustrando esse item, essa parte que eu acabei de falar para vocês. Né? E as complicações acomodativas, né? O que fazer? Né? O que a gente vai fazer nesse caso? Né? Aguardar, às vezes porque os desvios eles mudam com o tempo, não aguardar. Normalmente eu falo, aguarde um pouco. Né? Você fez o pós-operatório, né? O olho do paciente estava bem alinhadinho, depois que você fez a cirurgia, na fase inicial, você viu que ele voltou um pouquinho com o estrabismo, com o ET dele, com a esotropia dele. Explica para ele, ó, você pode estar passando um período de adaptação, esse desvio pode mudar, pode, às vezes, regredir e a gente não precisa de fazer nada. Né? Então, o que a gente normalmente faz? Observa, quando o ET acomodativo ele reapareceu precocemente, você fez a cirurgia, precocemente ele apareceu, algumas causas são
existe uma causa principal. Normalmente, a correção ela ocorreu abaixo daquele planejado. Planejei corrigir mais 4, corrigiu mais 2,75, mais 3, não corrigiu aquela hipermetropia que a gente desejou, né? Aí o quê? Qual que é a indicação? Reoperar a hipermetropia residual. Então, vamos lá, o paciente tinha mais 4 na estática, depois que você operou, realmente, dinamicamente falando, ele está plano, mas o oxidilata, ele ainda aceita mais 1,5. Tem que corrigir esse 1,5, senão a gente não vai ter o resultado positivo, né? Ou então, se você quiser ser um pouquinho, né, conservador, vamos aguardar um pouco. Aí é o óculos de contato explicando para o paciente, nós vamos aguardar para ver se vai manter esse desvio ou não. Mas, normalmente, quando aparece mais precocemente, é porque foi hipocorrigido. Aí vale a pena você já corrigiu a hipermetropia residual que ficou após a cirurgia refrativa. E sempre lembrar isso aqui, importante aqui embaixo, que a relação capacidade de acomodação e acomodação, ela vai mudando com a idade, ela vai melhorando com a idade, né? Então, a gente vai mudando essas diferenças a partir da medida que a gente vai envelhecendo naturalmente. E quando acontece tardio, né? Você operou, você fez a cirurgia, o paciente ficou super bem, feliz da vida, vai para aí, ficou bem no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, e de repente, chega lá na frente, ele começa a te queixar. Agora começou a me incomodar, o meu estrabismo começou a voltar, ele ficou bem pra caramba, muito bem nos primeiros meses de cirurgia e agora ele começou a voltar. Por que isso normalmente acontece, né? Nós corrigimos, o paciente, ele tinha nós corrigimos a hipermetropia manifesta, né? E a latente começa a aparecer. A latente começa a aparecer. Normalmente você vê lá que a curvatura não mudou. Você faz uma cerotometria, você faz uma topografia, você vê assim, ó, a curvatura desse paciente não mudou. Então, por que ela não mudou? Por que ele então está voltando a ter aquele estrabismo de novo? Aquele estrabismo, né? Novamente. Por que ele está voltando? É porque nós corrigimos a princípio a manifesta e a latente começou a aparecer. Essa latente começou a aparecer e começou a o quê? Provocar a descompensação do estrabismo, da esotropia, né? Aí, qual é a solução? Reoperar baseado na refração sobre cicloplegia, como se fosse também o que aparece mais rápido. A perda do resultado refracional pode ocorrer, né? A gente observa muitas vezes na cirurgia da hipermetropia, mais comumente, né, do que na cirurgia da miopia, a gente tem um aplanamento progressivo da córnea, né? A cirurgia refrativa hipermetrópica, ela provoca um aumento da curvatura da córnea, só que, infelizmente, em alguns casos, pode ter essa perda. Se teve essa perda do resultado refracional, que estava ali aquela refração que foi corrigida, estava mantendo o estrabismo do paciente super estável, se a gente tem uma perda tardia refracional pelo aplanamento da córnea, esse estrabismo ele pode ressurgir, ele pode voltar a incomodar o paciente, né? Nesse caso, muitas vezes, a gente é um pouquinho conservador, a gente aguarda a estabilidade do resultado e reoperar a hipermetropia, se possível. Se a gente observar que a gente tem ainda condições de corrigir, né? Pela técnica do LASIK e PRK, principalmente, a gente tem condições de mexer nessa córnea novamente. Se essa córnea permite a gente fazer uma nova correção cirúrgica. E, muitas vezes, infelizmente, acontece isso, a gente tem que passar para o paciente o que sobrou de hipermetropia. A hipermetropia latente voltou, aí, infelizmente, a gente não pode reoperar aquele paciente, aí a solução seria uso de óculos ou a lente de contato. Né? E se é outra opção, vamos lá, o estrabismo reapareceu, tentei, não posso reoperar aquele paciente, a córnea dele não me permite, né? Agora não tem mais, que tinha que aplanar, já aplanou, né? Não vai aplanar mais, eu acompanhei esse paciente durante um tempo, a córnea não aplanou, ela manteve aquele aplanamento que ocorreu, eu não tenho mais indicação de mexer nessa córnea, né, por limitações da técnica, aí o que a gente pode fazer? Aí a gente pode operar o desvio. Essa seria a última opção, que a maioria das vezes está relacionado com a hipocorreção, mas se
Ocorreu o aplanamento. Esse aplanamento manteve estável. Aí tem que ser, a gente normalmente orienta o paciente a esperar 1 ano de aplanamento estável. Não está mudando no primeiro ano pós a cirurgia, né? Ele chegou no máximo. E não tem mais indicação de mexer nessa córnea por risco de ter uma lesão corneana, aí a gente pode corrigir o estrabismo residual, o estrabismo que sobrou naquele paciente. E o resultado normalmente é bom. O resultado ele fica bom. O resultado é muito legal. Ele dá um resultado que o paciente vai ficar feliz também, vai agradar muito a ele. E a anisometropia pós-operatória? Isso que nos preocupa um pouco, né? Porque o paciente ele tinha um estrabismo estável, ele tinha um estrabismo controlado, né? Ele tinha o uso do óculos, lente de contato, mas ele tinha o estrabismo dele controlado ali, né? Então, aí você faz a cirurgia, o paciente tinha, às vezes, um estrabismo muito discreto, nesse caso a gente chama de foria, foria que é desvio mínimo, pequeno, desvio bem pequeno, né? Aquele desvio que normalmente não incomoda o paciente, está super controladinho ali, está feliz da vida. Aí você vai e faz a cirurgia refrativa. Ao fazer a cirurgia refrativa, um olho ficou, o resultado foi fantástico, foi excelente. E no outro olho, normalmente não teve o resultado satisfatório, ficou uma hipocorreção, né? Então, aquela pequena foria que estava ali, o que normalmente ela começa a acontecer? Descompensa o desvio. Quando você tem uma anisometropia pós-operatória, essas forias pequenas, acontece normalmente com muita frequência uma descompensação dessa foria, e essa foria passa a virar uma tropia. E nesse caso, quando ela vira uma tropia, o paciente já adulto, o que normalmente vai te queixar? Diplopia. Porque ele não consegue fundir essa imagem. O cérebro estava acostumado com aquela refração, com aquela foria pequena, de repente provocamos uma anisometropia nele, às vezes ficou plano no lado, ficou um resíduo de 2 graus no outro, ele passa a não conseguir fundir, porque ele passa a ter uma tropia em vez de uma foria, ele vai te queixar da diplopia, né? E normalmente quais são as causas dessa? E que leva a isso? O resultado insatisfatório nos olhos, que eu falei com um resultado significativo, residual, resíduo significativo, com isso pode levar à perda da capacidade fusional. Outra situação, quando acontece a troca do olho fixador, todos nós temos um olho dominante, muitas vezes o que acontece? O paciente opera, né, e o pior resultado fica naquele olho fixador pré-operatório. Então, vamos lá, o paciente ele é menos 4 AO, e ambos os olhos. E o olho dominante dele é o olho direito. Faz a cirurgia refrativa. O olho direito dele ficou com resíduo refracional de menos 1,5, menos 2. E o olho esquerdo passou a ficar plano. Aí ele vai começar a usar mais, vai tentar usar mais o quê? O olho plano. Só que ele vai entrar num conflito, porque o olho dominante dele é o olho direito. E esse ficou com resíduo refracional que está prejudicando ele, né? E a melhora da visão no olho anisometrópico, né? No olho que tem anisometropia na alta miopia. Então, agora que a gente já falou lá atrás e fala aqui, né? O que acontece? O paciente tinha uma miopia mais alta num olho em relação ao outro, como ele estava acostumado a sempre usar mais um olho em relação ao outro, ao fazer a cirurgia refrativa nesse paciente, ele passa a tentar a emetropia, a gente leva a emetropia nos 2 olhos, corrige totalmente o grau, né, a refração, e aí o cérebro passa a tentar juntar aqueles olhos, e ele não consegue. E ele tem, às vezes, uma pequena foria ali, um pequeno estrabismo, ele vai descompensar, e ele não vai conseguir fundir. Então, vai levar também a causa, principalmente, da diplopia. Ele vai te queixar demais. Você fala assim, pô, mas o resultado refracional está perfeito, mas você acabou descompensando o estrabismo que ele tinha antes, né? Então, aí o que acontece? A cirurgia, que poderia ter ficado perfeita, ela não vai ter, para nós, ela ficou perfeita em relação à parte refracional, mas o paciente vai ficar muito queixoso devido a essa descompensação do estrabismo dele, né? Então, aquilo ali. O que poderia ter feito no pré-operatório, né, para tentar evitar essa anisometropia pós-operatória? Um erro na programação, não foi identificado uma foria ou uma tropia prévia que ele já tinha, né? Então, isso é importante a gente ter. A anamnese ela é extremamente importante. Então, isso a gente tem que ficar atento, né? Então, não identificamos a tropia, né? Uma foria, descompensou, não fizemos a programação adequada, porque às vezes não fizemos a cicloplegia adequada no paciente, né? E muitas vezes
a gente fala que a gente deveria evitar que a correção, especialmente no paciente estrábico, né, anisometropias maior que 4. A anisometropia maior que 4. Num estrábico, a chance de você de ter um resultado não satisfatório no pós-operatório é muito grande. Porque quando você tem essas anisometropias maior que 4, normalmente, aquele paciente ele vai ter um olho preferencial muito maior do que o outro. Ele vai acabar usando muito mais aquele olho. E a partir do momento que você corrige, aí ele vai tentar fundir e ele não vai conseguir, porque ele não fundiu a vida toda, né? Por quê? A explicação está ali. Porque o olho anisometrópico ele passa a enxergar melhor do que normalmente ele enxergava. Porque ele tinha uma capacidade visual menor, normalmente a gente observa quando você faz refrativo, às vezes você ganha algumas linhas, interessante isso, a gente observa muito isso, né? E ele passa a ter o quê? A visão dupla, a diplopia, e complica todo o resultado que a gente poderia ter de satisfatório. O pós-operatório, o que fazer? Reoperar o resíduo, né, o mais rapidamente possível, para a gente melhorar essa fusão dele, né, para a gente melhorar a fusão dele. Ou, se não tiver uma nova indicação de cirurgia, uso de óculos de contato, se a gente não conseguir reoperar por algum fator corneano, né? E também aplica-se naquela indicação do estrabismo acomodativo. Se depois de tudo isso a gente não tem mais chance de corrigir, né, esse resíduo refracional dele, a gente pode fazer a correção do desvio. Mas sempre essa é a última opção que a gente tem para poder indicar. Um cuidado grande que a gente tem que ter nessas cirurgias também, no paciente no estrábico, é a cirurgia cirúrgica, quando a gente tenta fazer, às vezes, na cirurgia da báscula, né, para corrigir a presbiopia. Tem que ficar muito atento. Então, a cirurgia monocular ou binocular assimétrica, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque você pode descompensar um estrabismo prévio, aí esse paciente vai te queixar de uma diplopia, vai te queixar de uma astenopia, vai perder a binocularidade, e vai ficar extremamente insatisfeito, né? Por quê? Aí as causas são semelhantes à bisometropia. Ele vai ter ele vai dificultar a capacidade fusional dele, né? As forias que estavam estáveis vão descompensar, né? Virando tropias. Então, ficar muito atento. Paciente estrábico controlado, evitar ao máximo fazer uma monovisão nele, a báscula para a correção da presbiopia. E a chance de descompensação pós-cirúrgica do desvio é muito grande. E vai levar a queixas que vai incomodar muito mais ele do que, às vezes, usar uma correção visual. E, nesse caso, a diplopia é muito desconfortável. É muito desconfortável. Né? O que a gente poderia ter feito nesse caso para tentar até mostrar para o paciente, para a gente poder mostrar para ele que tem chance de descompensar, ou algumas vezes não descompensa. Ah, não, o paciente pode não descompensar fazendo uma báscula? Pode, mas o que a gente deveria fazer antes, então? Faz um teste, faz uma báscula pré-operatória, coloca uma lente de contato nesse paciente e vamos testar a báscula nele. Vamos colocar a lente de contato, mas não pode ser a curto prazo. Coloca a báscula, a gente tem que aguardar no mínimo 6 meses para indicar uma cirurgia refrativa nesse paciente, né? O paciente está bem adaptado com a báscula? Você fez as medidas pré-báscula do estrabismo e pós-báscula do estrabismo dentro do seu consultório? Está ok? Está ótimo? Está controladinho? Pode fazer, né? Agora, paciente que nunca usou a báscula, você vai direto para a cirurgia, as chances de ter um resultado negativo é muito grande, né? E a anisometropia, nesses casos, a gente tem que tentar programar para não ficar muito acentuada, né, a anisometropia entre os olhos. E quanto mais acentuada essa anisometropia, mais baixa ela vai ter naquele olho que você deixou para a correção de perto, e as chances maiores de descompensação, né? E sempre, 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 avaliar no pré-operatório, velocidade de forias, capacidade funcional, a história de astenopia, o estrabismo prévio, sempre ficar atento a isso, né? Aconteceu, fez a báscula no pós-operatório, o que fazer? Né? O paciente está tendo diplopia e tudo. Eu tenho que fazer o quê? Vamos aguardar um pouco. Às vezes, aquele paciente pode acontecer dele conseguir melhorar aquele desconforto, aquela diplopia dele, aquela astenopia dele. Né? Outra situação, não adaptou, não teve jeito, continua te queixando, é corrigir aquela báscula, né? A hipocorreção. Temos que eliminar a hipocorreção.
para a gente poder deixar ele voltar e ficar com a visão equilibrada nos 2 olhos, né? O míope, a gente sempre ficar, né, atento, porque eles são mais exigentes com a qualidade de visão para perto, né? Quanto aí, desse caso, operar mais rápido, porque ele vai te queixar muito, mas muito mais. O hipermétrope não, o hipermétrope ele é mais tolerante, então, normalmente, você pode aguardar um pouco mais para ver se ele vai conseguir estabilizar, né, essa diplopia, essa astanopia, melhorar com o tempo. Agora, o míope não, a gente sabe que o míope ele é muito exigente na visão de perto, porque o míope sempre chegou de perto, o míope sempre teve a qualidade de visão para perto fantástica, né? Então, são algumas coisas que eu acho que é muito importante, né? Foi importantíssimo, mas é importantíssimo a gente ter algumas dicas que eu dou, não é? Que é o seguinte: muito, mas muito cuidado, principalmente com os hipermétropes, hipermétrope e estrábico, tomar maior cuidado com eles na hora de indicação da cirurgia. Muito, muito importante, né? Refração pré-operatória sobre cicloplegia, sempre com cicloplégico. Eu ainda misturo cicloplégico com tropicamida, deixo misturadinho ali, faço inclusive nas crianças que têm estrabismo, né? Programar correção total, latente manifesta, total. Teste de cobertura, que é o cover test, com e sem correção. Pesquisar previamente oclusão, cirurgia de estrabismo, óculos na infância. Avaliar se tem foria, tem microdesvios, que muitas vezes a gente olhando, a gente não vê, só vai ver na hora de fizer o cover, né? Fazer essa avaliação da relação capacidade de acomodação. Normalmente, eu não gosto de indicar, principalmente no estrábico, hipermetropias acima de 5, a não ser quando é a lente fáscica, a gente pode aumentar essa indicação. Alertar o paciente sobre possíveis pioras do desvio pré-existente e chance de explodir de estrabismo no futuro. Mas, ó, o seu estrabismo está compensado, mas a cirurgia refrativa vai mexer no seu sistema visual. Excelente resultado, você vai ficar independente da correção visual, né? Porém, a gente tem que acompanhar, porque algumas situações pode ocorrer o quê? Uma descompensação de estrabismo, a gente tem que corrigir ele novamente, né? E para todos os erros refracionais, sempre, muito importante, ficar sempre alerta. A maioria dos problemas pós-operatório estavam presentes no pré-operatório. Foi o que eu falei. A maioria das situações em que ocorre um não resultado positivo, ao não resultado que a gente gostaria que tivesse, foi porque o pré-operatório não foi bem realizado, não contemplou todas as informações que a gente precisava. Cuidado com as grandes anisometropias pré-operatórias, pelo menos um teste de cobertura simples, qualquer teste no pré-operatório, teste de báscula, né, se for pensar na báscula, teste de báscula de contato pré-operatório nos casos que forem indicados, e paciência para decidir quando e como reoperar. É muito importante. Vamos analisar, cada caso é um caso. Nenhum paciente é igual ao outro. O paciente pode ser parecido o caso dele com o outro, mas normalmente eles não são iguais. Então vamos analisar, nessa hora a gente tem que ter cabeça fria, pensar, o que é melhor agora? Aguardar ou operar? E analisar isso, porque o resultado todo vai depender, principalmente desses cuidados todos que eu falei para vocês, né? Nesses 2 últimos slides, que é importantíssimo esses cuidados, porque assim nós estaremos evitando complicações ou resultados insatisfatórios que a gente gostaria de não ter nesses pacientes estrábicos. O paciente estrábico ele é diferente na hora de indicação da sua cirurgia refrativa. Vamos ficar bem atentos, né? E isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado, né, ter contribuído um pouco, né, nesse tema. Eu gosto muito dessa área de estrabismo. Estou sempre às ordens, estou lá na clínica do Reinaldo com ele. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que desejarem, estou super às ordens, né, para o que vocês precisarem, que podem contar comigo à vontade, né? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar sobre esse tema para vocês. Perfeito, Sérgio. Parabéns, excelente a sua apresentação, bastante completa, bastante objetiva. Obrigado, Arnaldo. E eu concordo 100% com você. Realmente, correção refrativa em hipermétropes, principalmente portadores de trofias e forias, não é para principiantes. Não é não, Arnaldo, não é mesmo. Eu sempre comento com os nossos fellows, Sérgio, que, na realidade, a cirurgia refrativa corneana foi feita para o míope.
O Isso. hipermétrope que quer ser submetido à cirurgia refrativa corneana, ele está pegando carona num procedimento que não foi feito para ele. É muito mais fácil a Concordo com gente você. aplanar uma córnea do que curvar uma córnea. Com Toda vez que a certeza. gente curva uma córnea, principalmente em paciente jovem, a córnea assume aquilo como um trauma que aconteceu, e muitas vezes a córnea tenta desfazer, através de uma mobilização epitelial, aquele aumento de curvatura que nós realizamos. Então, Isso. eu concordo com você. Muitas vezes o resultado inicial é excelente e a gente observa a regressão do efeito cirúrgico ao longo dos anos. Não, eu Por concordo muito com você, coincidência. Arnaldo. Eu sempre vejo Aham. isso. A mim, infelizmente, agora você falou, eu concordo plenamente. A córnea, a cirurgia refrativa foi feita principalmente para os míopes, né? Porque, igual você falou, Exato. quando você curva a córnea, às vezes o organismo dele vai sentir que está sendo agredido, né? Exato. Isso acontece, acho, com muita frequência no hipermétrope jovem. O Isso. hipermétrope jovem, eu normalmente evito operar, não faço. Se eu tiver que operar, vou fazer sempre LASIK, não faço PRK, porque a Uhum. regressão realmente é muito grande. Por uma Isso. coincidência muito grande, Sérgio, hoje de manhã eu atendi um paciente presbítero que eu operei há 1 ano e meio atrás, um paciente lá de São José dos Salgados, que é a praia ali do Reinaldo, ali no Carmo do Cajuru, ali perto de Divinópolis, a região ali do Reinaldo. Meu Esse Patrício. paciente, exatamente, Reinaldo. E esse paciente é interessante pelo seguinte, eu operei a esposa dele. Ele tem Certo. 42 anos atualmente. Eu operei a esposa dele há uns 3 anos atrás. A esposa era míope, tinha uma miopia de -3, e ela ficou extremamente satisfeita com o resultado cirúrgico. E levou o marido para operar. Só que tem um detalhe: o marido ele é motorista profissional de guincho, ele Ah, reboca caminhão na rodovia lá de Divinópolis, daquela região ali. E ele tinha uma hipermetropia de +2 e +2,5, já estava com uma presbiopia, e me relatou que ele detestava óculos, que ele não se adaptava com óculos, e que, mesmo sendo hipermétrope e presbítero, que ele preferia não usar correção. Então, eu conversei muito com ele, expliquei que realmente ele não era um bom candidato, que certamente iria regredir o efeito da cirurgia, mas ele tanto insistiu que eu o operei. Então, eu operei ele há mais ou menos 1 ano e meio atrás, ele tinha +2, +2,5. Então, eu fiz uma monovisão para ele. O olho dominante eu fiz uma correção total, e o não certo. dominante eu fiz uma monovisão para ele, hipercorrigi em 1,5, para ele ficar com o target, seria plano e -1,5. E, Certo. e como a gente tem um laser lá agora, que é um laser que faz um tratamento transepitelial, nessas Ótimo. pacientes de baixa miopia, eu tenho feito, meio a contragosto, eu faço o PRK transepitelial. Então, esse Ótimo. paciente eu operei, só para encurtar, eu operei ele há 1 ano e meio atrás, ele ficou com plano no olho direito, que é o dominante, -1,5 no esquerdo, e ficou maravilhado com a cirurgia, porque ele relata que realmente resolveu o problema dele, porque ele não gostava de usar óculos. Hoje ele marcou lá um retorno da cirurgia dele, e toda vez que um hipermétrope que eu operei volta, a gente já fica bem ressabiado, Já. muitas vezes preocupado de que realmente o paciente pode ter alguma queixa. E ele, para minha surpresa, a queixa dele era o seguinte, que a visão para longe continuava excelente, que ele estava muito satisfeito com a cirurgia, mas que ele já não tinha aquela qualidade de visão boa para perto. Então, ele queria que eu prescrevesse lá uma adição para ele usar, principalmente à noite. Ele precisava usar o celular lá à Isso, noite. para dar mais conforto, né? Exatamente. Então, eu examinei ele está lá com reis anular. Esses pacientes hipermétropes, a gente opera e eles, seja PRK, LASIK nem tanto, mas no PRK fica aquele reis anular, que muitas vezes não incomoda o paciente, mas incomoda a gente. É aquele só Então, que você vai na lâmpada de fenda e olha, né? exato, fica aquele negócio feio na periferia, na média periferia da córnea. Mas, resumindo, eu prescrevi um óculos para ele de +1,5 e resolvi o problema temporariamente dele. Mas, realmente, hipermetropia, principalmente se acompanhar de tropias e forias, a gente tem que pensar realmente se vale a pena operar esses pacientes, porque a regressão acontece e aquilo que você comentou. A gente muitas vezes descompensa uma foria que estava bem equilibrada, o paciente começa a ter diplopia, começa a ter tropia, e realmente o resultado não é satisfatório.
Então, o que eu recomendo aos nossos férias que estão se iniciando em refrativa é, primeiro, evitar operar hipermétropes jovens. Se tiver que operar hipermétrope, operar o hipermétrope presbita ou quase presbita e sempre LASIK. E é imprescindível, como você comentou, esse paciente ser submetido a uma avaliação de motilidade ocular. Isso é muito importante, porque muitas vezes passa despercebido, né, Arnaldo? Exatamente. Muitas vezes uma aporia lá que passa despercebida, que estava compensada, no pós-operatório pode descompensar. Mas, Sérgio, parabéns, excelente. Obrigado. E queria que o Reinaldo comentasse aí também a respeito aí da brilhante apresentação aí do Sérgio. O Sérgio, como sempre, ele torna simples algo que é muito complicado, né? Obrigado, Reinaldo. Realmente tem uma didática fabulosa. Então, a gente tem alguns preceitos que a gente deve ter na nossa prática. E uma delas é aquela hipocrática que fala, antes de mais nada, não prejudicar. Isso. Primo non nocere. Então, primeira coisa, gente, quando a gente pegar um paciente para fazer uma cirurgia refrativa, que tenha história de estrabismo, história de tratamento de ambliopia, história de oclusão, paciente que tem sintomas astenopeicos, a gente sempre deve avaliar a visão binocular, a motilidade ocular desse paciente. E eu sempre peço a avaliação do Sérgio. Todos os meus casos, eu peço a avaliação do Sérgio e ele me orienta se aquele é um bom caso, se deve operar ou não. Então, isso eu acho que é muito importante, nos dá uma tranquilidade muito grande. Lembrando que a anisometropia, gente, é um desafio para a cirurgia refrativa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses pacientes que têm grandes anisometropias, frequentemente, eles não têm uma capacidade de fusão. Eles têm uma visão simplesmente monocular. Eles podem ter uma excelente visão no olho anisométrope, mas ele não usa esse olho, ele só usa se ele tampar o olho fixador. Então, o que acontece quando você faz uma cirurgia nesses casos? O paciente começa a ter um tamanho da imagem semelhante ao do olho fixador, que às vezes é próximo da himetropia, e esse paciente, muitas vezes, ele quer fazer uma fusão para evitar diplopia e não consegue. Até porque ele já não tinha fusão anteriormente. Por isso que ele tinha supressão, porque ele não conseguia fazer fusão. Então, o que vai acontecer? Aquele paciente que era absolutamente assintomático, era monocular, ele vai continuar sem usar a visão binocular, só que agora, com a tentativa de fazer fusão, ele vai passar a ter astenopia. E isso passa a ser um problema de difícil solução. Era um paciente que estava feliz da vida, não tinha nada, muitas vezes ele nem tinha muito interesse de operar aquele olho, você propõe uma cirurgia e cria nele um problema que ele não tinha. Então, gente, pacientes com visão, com distúrbio da visão binocular, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que também é muito importante é essa questão do estrabismo acomodativo. Realmente são casos excelentes para você operar, porque são pacientes que têm fusão, são pacientes que têm uma ótima estereopsia. Agora, o problema é o seguinte, se ele tiver uma hipermetropia mais alta, uma córnea mais curva, e principalmente se ele for mais jovem, esse paciente vai ter regressão. E ele não vai queixar da visão, ele vai queixar do estrabismo, porque ele consegue acomodar aquela refração residual, mas ele não vai ficar feliz por ter voltado o estrabismo. Então, é aqueles casos onde, se você tiver condições de reoperar, reopere logo. Esse paciente vai ficar muito sintomático. E se não for possível uma reoperação, já deixe claro para esse paciente que é possível ser feita uma cirurgia. Às vezes é necessário fazer uma cirurgia desse ET residual, né? Lembrar também que, quando o paciente tem um ET parcialmente acomodativo, e se ele relata que esse estrabismo que não é acomodativo, é aquele que persiste após a correção da estática, ele incomoda, ele tem um desvio prismático importante, é preferível para esse paciente operar esse estrabismo primeiro e você fazer a cirurgia refrativa depois.
Porque se você deixar esse paciente estrábico, ele muitas vezes ele vai ficar muito insatisfeito. Bom, eu acho o seguinte, a melhor forma de a gente discutir esses problemas é apresentando alguns casos. Então, amanhã, eu vou apresentar alguns casos. O Sérgio já se comprometeu a participar da nossa reunião amanhã. Estarei presente aí, não? Para a gente poder discutir, porque a gente é meio curioso nessa área. Então, o Sérgio vai nos ajudar. Se eu falar alguma bobagem aqui, ele vai me corrigir. Com certeza não vai falar, não. Não, mas realmente essa praia aí você domina com muita facilidade. Então vai ser Reinaldo, só acrescentando importante, uma coisa que sabe? você falou aí agora, do Aham. orisométrico, né, da orisometropia, sabe uma coisa que eu tenho feito também? Eu tenho feito o teste do filtro vermelho. Para ver supressão? Para ver supressão. Perfeito. E muitas vezes você consegue, até o anisômetro lá, -7, -3, por exemplo, até míope. E muitas vezes no filtro vermelho você consegue ver a supressão. Perfeito. E aí te pergunto, se você tem supressão, de que vai adiantar você fazer a cirurgia refrativa se esse Não. paciente é monocular? Aí eu já contraindico. Perfeitamente, mas é uma contraindicação. Contraindicado. É uma Totalmente contraindicação. Você Você pode criar problema para ele, né? Aí é Pela uma maneira tentativa de de você fazer o fusão. filtro vermelho, você observando essa supressão, é uma maneira de você evitar o quê? Essa complicação que vai ocorrer. A gente pode ter certeza que vai ocorrer. Ela vai Perfeito. ocorrer. É o que você colocou também. Pacientes que têm uma anisometropia muito alta, frequentemente eles não têm um bom resultado refrativo porque já não há fusão. Não tem fusão. Se não tem fusão, ele é monocular. Se ele é monocular, não vai adiantar você operar. Se você começar a criar uma competição, você pode gerar sintomas astenopeicos. Embora ele não tenha uma boa fusão, ele pode ter, às vezes, uma astenopia por essa tentativa de fazer fusão e vai ter sintoma um paciente que era absolutamente assintomático. Correto. Então, gente, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com pacientes com desvio para fazer cirurgia refrativa. A gente sempre fala, quando a gente vai fazer uma báscula, a gente deve fazer um teste de lente de contato. E esse teste de lente de contato não é fazer só no consultório, é fornecer a lente para o paciente para que ele possa desempenhar as suas funções do dia a dia, para ele ver se aquela visão vai atendê-lo. E outra coisa, nunca tentar fazer uma báscula acima de 1,5. Acima de 1,5, no máximo 2 dioptrias, você começa a perder binocularidade. Então, o paciente começa a ficar ainda com mais desconforto com essa báscula. Então, é muito importante a gente avaliar bem o olho dominante, nunca inverter essa dominância, porque senão você vai gerar muita insatisfação do paciente. E lembrar que o paciente, quando ele tem uma descompensação do estrabismo com a cirurgia refrativa, é porque ele já tinha um distúrbio da visão binocular que não foi diagnosticado, ou seja, esse paciente foi feita uma má avaliação pré-operatória. Bom, então, gente, nós vamos discutir muito disso amanhã nos casos. Eu vou apresentar alguns casos e o Sérgio vai discutir junto com a gente. Agora, e deixar agora para os nossos fellows também participarem, perguntarem, fazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas aí. Exato, Reinaldo. Enquanto os fellows estão preparando aí as suas perguntas e dúvidas para perguntar para o Sérgio, eu gostaria de ouvir o Dr. Lucas Pires e o Dr. Cláudio comentar aí Perfeito. o assunto. Boa noite, Lucas. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou vendo a doutora Silvia Marques, ela está ávida em fazer a pergunta. Deixa ela fazer a pergunta dela primeiro, que a gente às vezes tem uma dúvida tão importante, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Prazer Boa noite, estar falando com Lucas. você. Às vezes a gente até esquece como que a gente queria perguntar. Deixa a Silvia fazer a pergunta dela. Vai lá, Silvia. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Na verdade, não é exatamente uma pergunta, né? É porque a gente combinou hoje que o doutor Sérgio faria a apresentação e eu faria comentários. Eu preparei um arquivo aqui, né? Um arquivo aqui para a gente, fiz tipo alguns esquemas, tá? Vou só compartilhar rapidinho a tela, não vou me delongar muito, né, sobre isso, não, porque vocês podem ler isso daí depois. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Perfeito.
Eita, Silvio. Então, tudo que ele falou aqui agora, eu fiz um resumo, tá? Então, tudo que ele disse na aula, eu fiz um resumo aqui ao mesmo tempo, tá? Até aqui nessa parte de discussão. Essa parte de discussão foi uma parte que eu fiz um estudo, principalmente da Academia Americana, sobre os casos, sobre refrativa e estrabismo. Ele é um resumo até pequeno, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui no livro foi que eles fizeram uma avaliação que a ambliopia, né, que pacientes que tinham anisometropia e eram considerados amblíopes, alguns deles, após a cirurgia de implantação de lente fásica, obtiveram uma média de 3 linhas de visão, uma melhora de 3 linhas de visão, sendo que 91% dos olhos ganharam mais de uma linha, e nenhum dos olhos perdeu a acuidade visual. Eu acho isso muito importante comentar aqui. E ele também ressaltou aqui, ele deu um exemplo de uma anisometropia de -7, no olho, 20/40 e -1. Aí eles dizem que esse paciente é um ótimo candidato para cirurgia refrativa, porque esse paciente, né, se você considerar ele sem a correção, né, ele é conta-dedos nesse lado direito. E quando a visão é uma visão boa, né, você tem uma anisometropia, que a visão é boa, isso é um bom prognóstico para você fazer uma cirurgia refrativa nesse paciente, mas, né, monocular no caso. E se poderia fazer binocular se fosse um paciente jovem, e monocular se fosse um paciente, né, pré-presbita e tudo mais. Mas que se a acuidade visual dele fosse de 20/200 ou pior, né, geralmente isso seria considerado legalmente cego nesse olho, e isso aumentaria, né, o risco de piora da visão caso fizesse uma cirurgia a laser. Então, eu vou enviar para vocês esses comentários aí que eu fiz, o estudo que eu fiz e os comentários da aula para, né, no dia que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ficar um arquivo rápido, né? Eu fiz aqui, igual o doutor Reinaldo faz, os comentários, né, depois dos casos, o que a gente aprendeu. E aí é um resuminho, né, um arquivo rápido para a gente ter acesso aí em mãos, quando a gente tiver Excelente, alguma dúvida. Silvia. Excelente, Silvio. Compartilha para nós lá no grupo da Refrativa, tá? Tá, vou mandar lá para vocês agora. Parabéns, Silvia, pelo trabalho, viu? Perfeito. E manda para mim também, Silvio, fazendo favor. Tá, vou mandar. Ok. Muito bom. Então vamos lá, Lucas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de enaltecer que quando a gente tem um palestrante que não é exclusivamente cirurgião refrativo, né, ou faz cirurgia de catarata também, mas quando é esse assunto de estrabismo, é a oportunidade que a gente tem aqui na nossa unidade de cirurgia refrativa da gente oxigenar mais a mente, pensar, raciocinar mais e tentar crescer, né? Porque é a ideia do ensino continuado. A importância do ensino continuado é essa. Cada ano que passa, se o ano passado o Pedro Paulo participou dessa aula, Sérgio, o ano passado eu aprendi alguma coisa, hoje eu já estou com o ensino continuado, oxigenando minha mente com o que você apresentou hoje, sabe? Legal. Então, é de uma importância extrema. E eu vou começar fazendo um comentário que eu escutei uma vez de uma médica oftalmologista, e ela tinha uma colega dela, e essa colega não operava refrativa, não sabia mexer no laser, sabia nada. Então, essa colega foi lá operar o caso para ela. E aí, uma dessas colegas me conhecia mais de perto, assim, né? A que não operava me conhecia mais de perto. Ah, Lucas, tudo bem? Nossa, pois é, eu já tive vontade de começar a te acompanhar aqui e tal, para eu poder aprender mais refrativo. Eu peço aqui a minha colega para fazer os casos para mim, que eu não sei fazer nada, não sei nem manipular o joystick do laser. E eu já tive muita vontade de começar a tentar aprender. A colega virou e falou o seguinte, que é uma filosofia que anda na cabeça de muito oftalmologista, que cirurgia refrativa é muito fácil.
E o Reinaldo já colocou assim, que você, no estrabismo, consegue fazer parecer fácil um assunto que é difícil. E, para mim, o estrabismo é um assunto extremamente difícil, extremamente complexo. A colega virou e falou assim, que isso, fulana? Você não precisa, não. Se você ler um livro de Pentacan e aprender a analisar Pentacan, como diz o outro, se você souber quem que você pode e não pode fazer um PRK, porque essa colega é óbvio que ela não faz LASIK, só faz PRK. E o comentário dela foi esse. Se você ler um livro de Pentacan, você já sabe tudo que você precisa para fazer cirurgia refrativa. Eu escutei aquele comentário, Sérgio, pensei assim comigo, né? Ó Deus, perdoai, porque eu não sabe o que está falando mesmo, né? É porque ela olhou só a córnea, né? Então, esse é o pensamento ainda comum na nossa sociedade oftalmológica, que cirurgia refrativa é um apêndicezinho. Se você faz catarata dentro do olho, faz uma qualquer fora do olho sem abrir o olho é muito mais fácil. Muito bem. Quero chamar a atenção também para uma apresentação que teve no evento em São Paulo, onde estava lá o presidente do CBO, e o presidente do CBO levantou uma lebre mostrando o número extremamente pequeno e preocupante de mapeamentos de retina realizado junto com consultas oftalmológicas no SUS. Então, ele levou lá um levantamento nacional e mostrou a preocupação dele. Falou assim, por que está sendo feito tão pouco mapeamento de retina no nosso país? Então, esses dois comentários vêm para acrescentar o seguinte, eu não sei o quanto que vocês do estrabismo chegam a comentar em congressos de estrabismo, em reuniões de estrabismo, porque aqui na nossa reunião refrativa a gente fala assim, nossa, a gente fica preocupado quando o paciente faz uma refrativa e de repente o paciente tem uma regressão do seu grau. Por que o grau dele voltou? O laser corrigiu pouco, o paciente está formando uma ectasia, a miopia está voltando porque a conta tem curvando, e a gente aqui fica discutindo muito sobre possibilidades de regressão de grau. Muito bem. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você, se lá nos congressos de estrabismo, vocês levantam essa lebre, que eu já peguei alguns pacientes e, como universo de estrabismo divergente, o XT, já é menos comum que o ET. Isso. E eu, né, atendendo consultas de rotina lá, no meu dia a dia, eu já peguei paciente falando assim, doutor, eu já operei de estrabismo. Eu tinha o desvio para fora, assim, eu tinha um XT, operei, e o meu desvio voltou. Ou seja, e aí o paciente está lá na minha frente, lá com aquele desvio clássico, né, dos 23 graus de desvio, onde você tem um alinhamento com o nervo óptico, né, o famoso 23 graus, né, que é o que alinha com o nervo óptico. E aí o paciente fala assim, doutor, pois eu não entendi por que o meu estrabismo voltou. Aí eu pergunto a ele assim, o médico que operou seu estrabismo, ele fez mapeamento de retina? Não, não fez. Eu tenho atendido em Sete Lagoas, Sérgio, faz um ano que eu arrumei um cara para trabalhar lá, fui atender lá. É assustador o tanto de paciente que nunca ouviu falar o que é um oftalmoscópio binocular, nunca viu o aparelho. E aí chega-se à conclusão que pacientes portadores de XT estão sendo operados, adultos, com uma finalidade estética. Não, doutor, eu já entendi que talvez a minha visão pode não melhorar, eu só gostaria de melhorar a minha estética. E se opera um paciente que tem uma lesão macular de toxoplasmose, e depois o médico fica se perguntando, mas por que voltou, sendo que não foi feito nenhum mapeamento de retina adequadamente? Você tocou no ponto do cuidado do exame pré-operatório, ou seja, isso a gente levanta muito em questão de cirurgia refrativa, né? E aí, além do fato de eu pegar alguns pacientes, assim, quando eu vou ver, ele tem uma cicatriz na mácula, né? Eu falo com ele assim, infelizmente, se você não tem o seu radar funcionando, não adianta direcionar o radar se o radar não sabe aonde está o objetivo, o alvo dele. Ele vai continuar um radar perdido. E, além disso, canso de escutar também, canso de ver, canso de atender pacientes que às vezes chegam com um XT. Então, vejam bem, eu não estou querendo nem entrar no caso do ET, não, que a maioria é de alta hipermetropia e tal, mas o XT, né? E o paciente fala assim, não, doutor, eu fui considerado a minha vida inteira como portador de ambliopia.
eu sou portador de olho preguiçoso. Então, esse meu olho está desviado para fora aqui, o médico falou um dia na consulta que eu fiz que eu tenho olho preguiçoso. E aí, Sérgio, para o meu espanto, o tanto de ceratocone não diagnosticado uma vida inteira de paciente de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, 50, e a falta do diagnóstico de ceratocone, né? O paciente, então, ele é diagnosticado com estrabismo e o oftalmologista encara assim, esse olho seu aí está desviado porque você tem uma ambliopia, você tem um olho preguiçoso desde a infância. E a simplicidade, né, desses diagnósticos, dessas consultorias, desse atendimento que a sociedade oftalmológica anda prestando para a nossa sociedade, né? Então, em congressos oftalmológicos da área de estrabismo, é discutido isso. Você vê lá apresentando casos de XT, que o paciente tinha ceratocone durante décadas, e o simples fato, você fala assim, tem ceratocone, pôs uma lente de contato para ceratocone, ou implantou um anel para ceratocone, e o paciente ficou em ortoforia, é levantado isso nos congressos de estrabismo? Sim, a gente discute muito isso. Tanto que quando se a gente for seguir o protocolo, eu vou fazer uma cirurgia de estrabismo, né? O paciente chegou no consultório, quero operar estrabismo. Normalmente a gente tem um protocolo dos exames que a gente faz. Você faz o exame geral, né? Refracional. Todos os pacientes a gente faz, é indicado, né? Eu faço. Agora não sei se todo mundo vai fazer, mas é indicado o protocolo. Todos os pacientes fazer mapeamento de retina, eu faço fundo de olho em todos os pacientes e faço uma topografia de córnea em todos os pacientes. Então, sempre eu vou lá, chego, anamnese, cuidado visual sem correção, cuidado visual com correção, refração, bimicroscopia, o exame ortóptico completo, com cover test, tudo, né? Faço normalmente o teste de 4 prismas, se tem fusão ou não. Sempre faço os testes para ver se tem fusão ou não. E os exames que você falou, eu sempre faço o fundo de olho e sempre peço uma topografia de córnea. Porque muitas vezes, eu concordo com você, Lucas, acontece muito isso. Sabe? Acontece muito isso. Você vai lá, faz, aí o paciente tem lá uma lesão macular, o paciente tem um ceratocone, e muitas vezes você vai errar, né, na indicação, e com isso você vai colher um resultado péssimo no pós-operatório. Então, se a gente for analisar, o protocolo todo paciente que vai ser operado de estrabismo, faça o exame todo, refracional, todo, o exame ortóptico, faz o fundo de olho e faça uma topografia de córnea. Isso é um protocolo que é colocado. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos colegas não fazem. Muitos não fazem. Muitos não fazem. A gente sabe disso. Infelizmente. Infelizmente, a gente sabe que não faz. Não faz. O recado é esse. O recado é chamar atenção. Tanto que, na consulta, né, na primeira consulta, o tanto que o mapeamento de retina está fazendo falta. Na prática de todos os oftalmologistas e de diagnóstico mal feito. E o que é pior, né? A gente hoje discute em cirurgia refrativa. O paciente fez cirurgia refrativa, mas não devia ter feito, porque no fundo, ele tinha lá uma tendência a ter ceratocone. Foi operado e deu ectasia. E do lado do estrabismo, a mesma coisa. O paciente foi operado de estrabismo por causa de estética. Foi operado e o estrabismo voltou. Por quê? Por uma simples falta de um exame que, para mim, seria um exame básico de todo mundo. E aí, Sérgio, para complementar, eu acho assim, que quem mexe com estrabismo é um profundo conhecedor de exame de refração. Para mim, é o melhor médico de exame de refração é o cara que mexe com estrabismo. Então, eu acho assim, já querendo te convidar ou te convocar, né, para que o pessoal do estrabismo fizesse mais parte integrante da nossa unidade de cirurgia refrativa. Para mim é um prazer, porque a gente precisa não só discutir a córnea, discutir o Pentacan, discutir se o paciente pode ou não pode operar, se o Pentacan libera ou não libera, se o Belle-Ambrose está bom ou não está bom, mas discutir mais a refração. Entender o que a refração significa, o que o astigmatismo que o paciente tem na córnea, em frente ao astigmatismo que ele apresenta na sua refração dinâmica. E isso tudo eu, né, acho que a gente tem que discutir também muito mais, que é o básico de tudo que a cirurgia refrativa e o estrabismo faz. Então, fica o convite para você sempre prazer, eu agradeço com a gente, entrar no microfone no final, comentar, né, e a gente tem muito a crescer com isso. A oftalmologia já é isolada. E a gente não pode, na cirurgia refrativa, ficar isolado só na cirurgia refrativa.
A gente tem que trocar ideia, porque é isso que vai fazer a gente crescer cada vez mais. Então, muito obrigado pela sua apresentação aí, porque Obrigado. para mim sempre vai ser difícil. Ano que vem eu já vou ter esquecido grande parte que você falou, eu tenho que aprender de novo. Obrigado pelo convite. Valeu. Está aceito. Excelente, Lucas. É isso aí. Muito bom. O Cláudio está aí, gente? Então, sim, professor. Ô, Cláudio, eu gostaria de te ver suas considerações aí sobre a apresentação do Dr. Sérgio. Sobrou pouco para mim, eu não acho que eu tenho muito a acrescentar, a não sei agradecer ao doutor Sérgio, prazer em conhecê-lo aqui também. Prazer. A sua fama já te precede, mas Obrigado. eu nunca tinha visto uma aula sua. Obrigado pela... O Lucas já mencionou, excelente revisão, é igual revisão de prova para quem vai fazer prova do CBO, foi excelente, a gente realmente esquece, não está no nosso dia a dia, né? Isso. E que realmente faz falta. Agora, talvez o meu comentário é mais que quanto mais rápido a gente atender um paciente, menos nós vamos pegar essas coisas, menos nós vamos ver desvios, menos mapeamentos nós vamos fazer. Então, cada dia a coisa fica um pouco pior, né? E sempre lembrar que a cirurgia refrativa requer realmente esse cuidado extra, porque nós estamos pegando um paciente ígido, de uma certa forma, ele é ígido, ele está vivendo com aquela ametropia dele, com aquela ambliopia, muitas vezes ele já se adaptou, ou, em situação até pior, um paciente que simplesmente quer ficar livre dos óculos, né? Isso aí já é coisa da nossa sociedade atual. Então, ele quer ficar livre dos óculos, ele não aceita mais nada que o incomode minimamente. Por mais que seja bom isso aqui, isso é muito bom. E aí nós estamos pegando um olho ígido para produzir alguma, né, iatrogenia, muito cuidado, muita avaliação, perca tempo, né, queira, chame como quiser de perder tempo, mas que a gente ganha tempo, né? Ó, que cabelo branco, o meu é genético, graças a Deus, porque eu evito esses estresses. Por isso eu opero pouco também. Por aí. Muito obrigado, viu, pelos ensinamentos. E eu que agradeço. Perfeito. Mais alguém quer fazer? Sim, Arnaldo. Não, eu ia te perguntar exatamente isso, Renato, se algum fellow quer fazer alguma pergunta, aproveitar a presença aí do doutor Sérgio, Eduardo. Olha, eu vou inclusive, ano que vem, nós vamos, no dia dessa apresentação de cirurgia refrativa e estrabismo, eu gostaria muito de contar com a presença do Sérgio. Vamos chamar também o Pedro Paulo Reis, vamos chamar o Artêmio. Quem sabe a gente faz uma mesa redonda aí das 3 sumidades aí em estrabismo para a gente poder discutir esse assunto a fundo. Então, Sérgio, parabéns, excelente. Obrigado, essas considerações que o Lucas fez aí com relação a mapeamento de retina, pessoal, eu acho inadmissível hoje em dia, não é um paciente candidato à cirurgia refrativa, eu acho inadmissível hoje em dia a gente atender um paciente que vem para uma consulta de rotina, sem que a gente faça um mapeamento de retina e a gente faça, se for possível, uma retinografia desse paciente. Eu faço de rotina. Todo paciente que entra na minha clínica, pode ser de convênio, ele pode ser paciente particular, pode ser uma consulta de rotina, pode ser a necessidade de um laudo, candidato a catarata refrativa, eu faço um mapeamento de retina detalhado e faço uma retinografia e mostro para ele. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu atendi um paciente advogado, 35 anos de idade, tem visão monocular, ele tem alta miopia, teve um descolamento de retina reumatogênico, olho esquerdo, foi submetido a uma vitrectomia por um cirurgião de Belo Horizonte muito experiente, mas, infelizmente, ele teve o olho teve um glaucoma, e ele me relatou, e esse olho é atrófico. Então, ele tem visão monocular e veio hoje. O objetivo da consulta dele, foi a primeira vez que ele teve na minha clínica, o objetivo da consulta dele era pegar um laudo para ele trabalhar numa estatal, e como ele tem visão monocular, ele tem alguns privilégios lá pelo fato de ter visão monocular. Ele veio fazer um exame de rotina e queria um laudo para levar lá para a empresa. Então, eu fiz o exame dele,
fiz um mapeamento de retina dele, fiz uma retinografia, mostrei para ele como é que está o fundo de olho dele, do olho bom, do olho que não é atrófico. Então, ele tem uma cicatriz de laser na periferia da retina, tem um pequeno aumento de escavação, e eu mostrei isso para ele, e ele ficou surpreso pelo fato dele já ter passado por, sei lá, 20 oftalmologistas em Belo Horizonte, e nunca ninguém ter mostrado para ele como é que era o fundo de olho dele, do olho bom. Então, ele falou, doutor, eu estou impressionado, porque eu nem sabia como é que meu fundo de olho tinha tanta cicatriz assim, de periferia, de fotocoagulação, que ele já fez anteriormente. Então, eu estou falando isso, pessoal, para lembrar o seguinte, hoje em dia, além de fazer um exame detalhado e minucioso, a gente tem que investir tempo também para orientar o paciente com relação ao exame dele e mostrar, se possível, mostrar o exame para o paciente. Todo paciente ele fica extremamente satisfeito de ver uma topografia corneana, uma tomografia, uma mapeamento de retina. Então, se possível, faça um exame bastante detalhado e invista algum tempo mostrando os exames para o paciente, explicando para ele o problema dele. Esse paciente é um paciente que ele vai ficar muito satisfeito e ele certamente vai ter uma referência em você como oftalmologista que fez uma coisa adicional que ninguém fez até hoje para ele, né? Então, hoje em dia, é importante que a gente faça não só um exame detalhado, como a gente procure também mostrar isso para o nosso paciente, ok? Então, pessoal, alguém gostaria de fazer... Ronaldo. Concordo plenamente com o que você falou. Ok, Sérgio, obrigado. E é bom saber que você está disponível lá. Eu tenho vários pacientes. Eu, na realidade, essa aula sua, para mim, foi um aprendizado. Eu cheguei à seguinte conclusão. Pacientes lá da região de São José dos Salgados, se forem míopes, eu irei operá-los. Se forem hipermétropes, principalmente esses hipermétropes jovens aí com tropias e foria, vou mandar tudo para o Reinaldo, porque essa praia do Reinaldo eu não vou querer mexer nisso aí, tá certo? Mas, brincadeiras à parte, é imprescindível, se eventualmente paciente hipermétrope, principalmente o paciente jovem, for submetido à cirurgia refrativa, faça uma análise de motilidade ocular aí com o Sérgio, justamente para você poder operar esse paciente com mais confiabilidade, ok? Parabéns ao Reinaldo de ter convidado o Sérgio lá para fazer parte da equipe lá da clínica Cieiro lá. O prazer é todo meu, né? O Sérgio é o nosso Neymar lá. A gente tem que estar sempre em boa companhia, né, Sérgio? Então, mas exatamente também isso aí. Com os mestres aí que eu tive também na residência, né? Arnaldo, Reinaldo, não tem como dar errado, não, hein? Obrigado, Sérgio. Pessoal, então, último comentário. Só um último comentário. Então, a gente já chamou a atenção aí nas deficiências, né, dos exames que têm que ser feitos mais, mas me chamou a atenção o número de vezes que o Sérgio comentou sobre possibilidades de tratamento para a hipermetropia e para o auto-hipermétrope, né? O tanto de vezes que foi citado o uso de lentes fásicas, né? Me chamou a atenção. Então, eu acho assim, o assunto das lentes fásicas também precisa ser mais, não só comentado nas nossas aulas, né, mas precisa ser mais praticado, né? Eu sei que novidades vão acontecer no mercado brasileiro, né? Nós não teremos apenas a Visian ICL e a da Biotech, lá, a iCrio, né? Novidades vão surgir no mercado brasileiro, nacional, em breve, tá? E, inclusive, até para suprir uma deficiência que nós temos aí na importação da Visian ICL, que no Brasil o registro só tem a partir de -6 para mais, né? Então, se a gente tem um paciente lá, que é córnea fina e tal, então já não tem uma lente de -4, -3, e isso vai ser revertido aí em breve. E é isso, né? Ou seja, então, pensar no tratamento do paciente hipermétrope, que tem o estrabismo, que a causa do estrabismo é simplesmente acomodativa, é simplesmente refracional. Lembrar de a gente, né, pôr mais em prática o implante das lentes fásicas, sair daquela mesmice de sempre ir para o plano corneano.
E os Então, me resultados, no chamou. geral, é muito bom. O que eu vejo das lentes fásicas, os resultados são muito bons. Eu tenho certeza disso. Muito bons, Eu sei. muito É, bons. É isso aí. e tem uma coisa, Lucas, que a gente deve sempre lembrar, que a lente fásica, ela, muito igual que você colocou aí, que faz uma refrativa, implanta uma lente fásica, você ganha linhas de visão. Claro, ela magnifica a imagem. Então, aquele mosaico de cones, você vai ter uma resolução maior. Aquela equação de Nyquist mostra muito bem isso. Quando você tem uma lente positiva, você, ao magnificar essa imagem, você ganha resolução. Agora, o outro lado é também a gente saber até onde ir. Eu me lembro sempre desse rapaz, ele está comigo já há muitos anos. Ele me chegou uma vez com uma refração seguinte. Ele chegou para ter uma solução para o olho direito dele. Ele tinha -20 e o outro olho era métrope. Um negócio assim, surreal. -20, o outro ano plano. Eu coloquei nele uma lente de contato, ele chegou lá 0,1, mal. Eu falei com ele assim, você acha que mudou sua vida de alguma forma, ajuda alguma coisa você em ter essa visão? Eu disse, não, não mudou diferença nenhuma. Eu falei assim, então, pois então não tem justificativa, nem de fazer cirurgia intraocular, nem implantar lente, tudo. Resultado, eu tentei convencê-lo de que ele tinha uma visão monocular, aquele olho dele não era perdido, se fosse necessário, poderia ser colocado uma lente de contato, uma lente fáscica, no caso dele ter só aquele olho. Bom, esse paciente voltou algum tempo depois, não muito tempo depois, para me mostrar que eu estava errado. Ele procurou um colega, o colega implantou nele uma lente fáscica. Doutor, agora essa visão está muito boa. Eu testei a visão, 0,1 de visão, que era o que ele conseguia com a lente de contato. Tá bom, Deus parabéns, cirurgia muito bem realizada e tal, 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 tal. E depois ele continuou a voltar periodicamente. Eu nunca mais toquei no assunto da cirurgia. Ele vinha para o exame de rotina, a gente fazia uma gonioscopia, media a pressão dele, via que estava tendo alguma dispersão pigmentar, estava tudo ótimo. A lente foi muito bem implantada, era uma lente Bycoff. Essa lente foi muito implantada, uma lente de câmara anterior, né? Bom, o resultado é o seguinte, um dia ele falou comigo, doutor, eu acho que o senhor tinha razão. A minha visão é a mesma que eu tinha antes. Esse olho não me ajuda em nada, não. Esse rapaz, ele é um rapaz simples e que gastou um dinheiro absurdo para comprar essa lente, para fazer essa cirurgia. Eu não questionei nada, eu falei que a cirurgia está muito bem feita, mas a gente tem que saber o seguinte, gente, visão monocular não é caso de cirurgia refrativa. Então, nós abordamos muito isso aqui, e eu vou abordar amanhã também alguns casos que nós vamos discutir aqui com a presença do Sérgio. Vai ser uma reunião muito interessante, eu tenho certeza. Então, é isso aí, gente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário aí, Arnaldo? Não, tudo certo. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? A hora é agora. Então, Sérgio, muito obrigado, parabéns, excelente. Nada, eu que agradeço. Agradeço Falou, muito gente. E amanhã estamos juntos aí. Combinado. Okay? Combinado. Um abraço, falou, pessoal. gente. Boa Um abraço, noite. Lucas. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço, Parabéns. gente. Um abraço. Boa noite, Letícia, Débora, Silvia, Cláudio, Arnaldo, Giovanni, a todos aí. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, gente. Boa noite, até amanhã. Obrigado. Tchau, boa noite.